Olá, aqui é a Jay e você está ouvindo o podcast Mães pela Graça. Um super obrigada à Editora Fiel pela parceria com o MPG. A Editora Fiel é comprometida com a publicação de livros fiéis à sã doutrina bíblica. E você, nosso ouvinte, tem 35% de desconto em todo o site da editora utilizando o cupom 35MPG. Tudo em letra maiúscula. Digite 35MPG em letras maiúsculas ao finalizar suas compras no site da Editora Fiel e ganhe 35% de desconto. Bem-aventurados os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Mateus 5:5. Hoje vamos falar da terceira bem-aventurança. E eu resolvi chamar esse episódio de O Coração de Cristo, porque sempre que eu penso na palavra manso, eu sou lembrada do texto bíblico que está lá em Mateus 11, versículos 28 e 30, onde Jesus diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A palavra manso é usada por Jesus para falar do seu próprio coração. Olha que coisa rica. Eu amo aquele livro do Dane Ortlund, chamado Manso e Humilde, e quando ele fala basicamente desse coração de Jesus, né? Do quanto essa revelação do coração de Cristo transforma toda a nossa visão, nosso relacionamento com Ele. E além desse versículo que eu acabei de ler, onde Cristo fala que é manso e humilde de coração, a palavra manso vai aparecer 3 outras vezes no Novo Testamento. Uma delas é nessa bem-aventurança que eu acabei de ler, e em dois outros trechos, em Mateus 21:5, onde Jesus, que é o rei, vem a ti humilde montado num jumento, num jumentinho, manso, humilde. Depois, em 1 Pedro 3,4, diz: o íntimo do coração, com um espírito gentil e tranquilo. Essa mesma palavra manso, aqui traduzida como gentil, que não perece e tem muito valor diante de Deus. Então, nós temos essas palavras todas interligadas: manso, humilde, gentil. E o Dane Ortlund, ele fala: Jesus não é esquentadinho, não é duro, não é reacionário, não é facilmente irritável. Ele é a pessoa mais compreensiva do universo. A postura mais natural para ele não é um dedo apontado, mas braços abertos. E então somos chamadas a ser mansas, como Cristo. E eu acredito que nós só seremos capazes de demonstrarmos mansidão nos nossos relacionamentos, nas nossas vidas, quando compreendermos o coração de Cristo por nós. A gente já falou nas últimas semanas sobre entendermos a nossa necessidade de Jesus, a nossa necessidade de um Salvador, que isso é ser pobre em espírito, reconhecermos a nossa imundícia, a nossa iniquidade, chorar pelos nossos pecados, e agora somos chamadas à mansidão. Entre o fruto do Espírito está também a mansidão. É claro que é obra do Senhor, é fruto do Espírito realmente, é a obra do Espírito no nosso íntimo, lá no interior, lá no centro dos nossos seres, mas também é um traço de caráter que a gente precisa buscar e cultivar. Como eu já falei anteriormente, as bem-aventuranças não são uma lista de afazeres, não são coisas que a gente tem que fazer necessariamente, mas entendermos que estando conectadas ao Senhor, estando e tendo a compreensão do quanto precisamos dele, nós vamos florescer e demonstrar esses traços nas nossas vidas de forma natural. Agora, de forma muito prática, vamos pensar como nós podemos viver a mansidão nos nossos dias. E a gente pode pensar em relação ao próprio Deus, e em relação às outras pessoas, os nossos relacionamentos. E em relação a Deus, a mansidão, ela se traduz em uma responsividade à palavra dele. Quando a gente ouve uma pregação, por exemplo, né? Uma pregação no culto, na igreja, qual que é a nossa resposta?
Se nós temos um coração manso, provavelmente estaremos abertas a entender o que o Senhor está querendo nos dizer para transformar o nosso interior e não pensarmos em quem deveria estar ouvindo aquilo, né? Em outras pessoas. Isso acontece muitas vezes. Quando nós somos mansos, nós lemos a palavra, nós ouvimos a palavra, nós buscamos saber mais sobre a vontade do Senhor para permitir que o Espírito Santo trabalhe no nosso ser, para a gente poder entender como obedecer e colocar luz nas nossas iniquidades para que a gente possa caminhar livre delas. A gente deseja que o Espírito Santo trabalhe na gente quando somos mansos e buscamos saber a vontade do Senhor para então obedecer. Além disso, quando nós somos mansas, nós nos tornamos submissas à vontade do Senhor e entendemos mais a respeito da sua soberania, nos rendemos à soberania do Senhor, nos submetemos à vontade dele. Então a gente passa a ver as dificuldades dos nossos dias, as circunstâncias desagradáveis com outros olhos. A gente reconhece que tem muito trabalho ainda a ser feito no nosso coração, que a obra ainda é muito grande dentro do nosso coração e por isso nós nos submetemos às adversidades que podem aparecer nos nossos dias. Desde uma coisa pequenininha, como um copo quebrado, até coisas maiores, como alguma criança doente ou até perder alguém que a gente ama. A gente passa a entender todas as circunstâncias como providência de Deus para o tratamento do nosso caráter, para a nossa santificação, todas as coisas usadas para o bem daqueles que amam a Deus. E esse bem é a santificação. É fazer com que a gente se pareça cada vez mais com o nosso Senhor, que é manso e humilde. É desafiador a gente dar graças em todas as situações, em todas as circunstâncias. E o autor Jerry Bridges, ele diz que um versículo que nos ajuda a fazer isso é o que está em Hebreus 13:5, onde Deus promete: nunca te deixarei, nem te desampararei. Então a nossa oração pode ser algo assim: Deus, eu sei que esse momento é muito difícil. E está sendo difícil ter gratidão por esse momento agora, mas eu sei que o Senhor me prometeu duas coisas. A primeira é que o Senhor não vai me desamparar nessa situação. E a segunda é que na infinita sabedoria de Deus, Ele vai usar essa circunstância para me conformar mais à imagem de Cristo. Assim a gente começa a entender por que o manso é tão bem-aventurado. Quando você está enfrentando circunstâncias desafiadoras, é claro que a gente pensa: Senhor, afasta de mim esse cálice. Eu não quero passar por isso, eu gostaria que o meu dia fosse diferente, eu não gostaria de estar passando por essa dificuldade. Mas você preferiria que Deus retirasse essa circunstância difícil de você ou usasse essa circunstância para conformá-la mais à imagem de Jesus? E é isso que Ele faz com as nossas adversidades. Ele vai transformando o nosso caráter e vai nos santificando para que sejamos mais parecidos com aquele que é manso e humilde de coração. Agora, também nós devemos ser mansas em relação às outras pessoas, nos nossos relacionamentos com pessoas aqui das nossas famílias, outros relacionamentos, amizades, nossos irmãos da comunidade, pessoas com quem trabalhamos. E no nosso cotidiano, ser mansa significa suportar as ofensas, significa perdoar as ofensas e também pagar o mal com o bem. Difícil, né? É muito desafiador, porque o que a gente ouve hoje em dia é que a gente tem que se defender, não levar desaforo para casa, precisamos expressar as nossas chateações, que engolir sapo faz mal para a nossa saúde mental. E é claro que é importante a gente poder falar o que pensa, conversar, né, principalmente nos relacionamentos mais significativos das nossas vidas, é importante que a gente possa pontuar certas coisas. Mas eu acredito que nós temos nos tornado uma geração que se ofende com muita facilidade. Na verdade, eu não acho que isso é tão geracional, não. Eu acredito que isso é do coração humano. A gente se ofende com muita facilidade.
Qualquer coisa já é motivo para ter uma conversa, para escrever uma mensagem, para colocar os pingos nos is, e a gente não consegue relevar mais as coisas, sabe? A gente não consegue mais suportar as ofensas. Pedro fala sobre Jesus em relação a isso, lá em 1 Pedro 2,23. Ele diz: quando era insultado, não retribuía o insulto. Quando sofria, não ameaçava, mas continuava se entregando àquele que julga com justiça. Ele sabia quem podia defendê-lo, o pai dele. E ele não se incomodava com os insultos, com as ameaças, ele apenas continuava caminhando em obediência ao seu pai. Talvez você pense, então agora a gente, para ser manso, tem que virar capacho, né? Deixar todo mundo pisar na gente, né? A gente não pode mais se defender, não é nada disso. Está muito mais relacionado à forma como nós lidamos com essas ofensas. Então, uma pergunta que você talvez possa se fazer, que é uma pergunta que eu tenho me feito, quando algo me incomoda, quando eu me sinto insultada ou ofendida, de que forma eu estou, na verdade, sentindo que o meu ego está sendo atacado? Eu estou me sentindo ofendida, insultada, porque eu acho que eu mereço ser tratada de outra forma. E eu não tô falando aqui de nada abusivo, tô falando de pequenos insultos do dia a dia, coisas que, né, uma frase atravessada. Será que a gente não pode suportar mais as ofensas? Então, poder perdoar as ofensas, poder perdoar os pecados dos outros. E pra gente aprender a perdoar, gente, é só a gente lembrar do quanto nos foi perdoado, de quanta graça nós recebemos. Eu acho muito difícil a gente conseguir guardar rancor quando a gente entende o tamanho do nosso pecado. Por isso que é tão progressivo esse entendimento das bem-aventuranças, né? Na semana passada a gente falou sobre pecado, falou o episódio inteiro aqui sobre isso. Nós vamos conseguir ser mansas porque nós temos esse entendimento dos nossos pecados, a gente já se humilhou diante do Senhor, a gente chorou diante do Senhor pelos nossos pecados. Então, quando alguém peca e erra contra a gente consegue entender do quanto nós fomos perdoadas e conseguimos perdoar com mais facilidade em seguida. E a outra forma que eu falei que nós podemos demonstrar a mansidão para as outras pessoas é pagando o mal com o bem. Eu acho que essa aí é uma das mais difíceis, mas é o que a Bíblia nos ensina. E nós queremos obedecer a palavra de Deus. Lá, Romanos 12, versículos. Eu vou ler os versículos 14, 17 e 19, mas vocês podem procurar dos versículos 14 ao 21. Diz o seguinte: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não os amaldiçoeis. Não pagueis mal por mal, mas procurai fazer o que é honroso. Amados, nunca vingueis a vós mesmos, mas entregai isso à ira de Deus, pois está escrito: a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Uma pessoa que é capaz de pagar o mal com o bem é uma pessoa mansa. E nós aqui não sofremos perseguição de verdade, né? Como as pessoas aqui retratadas em Romanos sofriam. A gente vai falar um pouco mais sobre perseguição em alguns episódios aí pra frente. Mas aqui a gente pode pensar em formas que somos maltratadas, digamos. E sabe o que é uma forma poderosa de você pagar esse mal com o bem? É orando por essas pessoas. Nós podemos orar pela vida delas, para que o Senhor abençoe a vida delas. Se essas pessoas não forem cristãs, nós podemos orar para que o Senhor as atraia, para que elas saiam da escuridão, para que elas creiam em Jesus. No seu livro Right with God, o John Blanchard, ele fala o seguinte: a mansidão para com o homem significa suportar pacientemente os atos injuriosos dos outros e lidar gentilmente com seus erros, não só na certeza de que todos eles estão sob o controle providencial de Deus, mas na certeza de que, entregues a nós mesmos, não podemos alegar ser mais fortes que o mais fraco dos nossos amigos, ou melhores que o pior de nossos inimigos. Então, ser manso tem muito desse abandonar o senso de superioridade. Não somos mais fortes do que ninguém, não somos melhores do que ninguém e podemos lidar com gentileza com os erros dos outros. Acho que aqui nesse tópico fica bem clara a conexão que a gente pode fazer com as nossas vidas diárias como mães. Não é mesmo, irmãs? Pensemos
em imitar o coração de Cristo na forma como lidamos com as transgressões dos nossos filhos? Quantas vezes a gente se ofende com o comportamento deles? Quantas vezes a gente olha para aquela criança e pensa: quem ele pensa que é para falar assim comigo? E a gente se irrita, a gente exorta os nossos filhos sem amor, basicamente porque estamos ofendidinhas. Então, esse tem sido um pensamento recorrente na minha mente, uma oração contínua. Senhor, me ajuda a ser mansa. Senhor, não deixa o meu coração se ofender com facilidade. Aniquila o meu ego para que eu possa ser instrumento nas suas mãos. A gente começa a entender, então, que um comportamento dos nossos filhos ou uma forma deles falarem com a gente não é um ataque direto à nossa pessoa, mas é sim um pecado deles sendo revelado. E vamos pensar como o Senhor lida com o nosso pecado? É com graça. Ele mesmo é manso e humilde de coração. Esse é o caráter dele, isso é quem ele é. E se o nosso pecado é tratado com mansidão, com compaixão, quem somos nós para tratar os pecados dos nossos filhos que estão em desenvolvimento de outra forma? Somos pecadoras, por isso erramos, com muito mais frequência do que eu gostaria de admitir, mas estamos avançando, no nome de Jesus, nesse processo de santificação, para que possamos exemplificar o coração de Cristo nos nossos lares. Uma mãe que é mansa é também mais propensa a aceitar a exortação, a aceitar que alguém diga a ela onde elas estão falhando, onde elas estão errando, e ela não se ofende com essa exortação. É difícil a gente ouvir de outras pessoas onde a gente está errando, onde a gente precisa melhorar. E honestamente, eu acho que é raro as pessoas falarem com a gente assim diretamente, né? Olha, essa questão aqui, você precisa melhorar, ajustar. Normalmente as pessoas acabam dando alguma indireta, dependendo dos convívios aí, né? Quem está mais próximo das nossas famílias, às vezes as pessoas nem falam nada. Mas eu quero te convidar a fazer um exercício que não é muito fácil, não, tá? Mas eu já fiz esse exercício e foi muito bom para mim, que é conversar com alguém que acompanha você, que vê você sendo mãe, que vê você educando seus filhos, alguém. Talvez a única pessoa que veja de fato você educando seus filhos seja o seu marido, então converse com ele. Se tiver alguma outra pessoa na convivência, quem sabe os avós da criança, ou alguma pessoa ali que está mais próxima que vê você ali cuidando das crianças e disciplinando seus filhos, e pergunta para essa pessoa: onde você acha que eu posso melhorar? Onde você acha que eu perco a mão? Onde você acha que eu estou errando o alvo aqui na educação das crianças? Então, esteja pronta para ouvir. Aceite. Entregue isso para o Senhor. Não estou falando para você sair perguntando para todo mundo, mas para aquelas pessoas que você confia e que realmente conhecem vocês. É difícil fazer esse exercício porque talvez você vai ouvir alguma coisa que você nem tinha pensado, então você vai diante do Senhor deixar o Espírito Santo ir sondando seu coração para ver se isso é real. Ou talvez você vai ouvir aquela exortação sobre um assunto que você já sabia que não estava legal e que precisava de mais uma confirmação, talvez, né? Porque a gente é teimosa. E daí não vai mais ter desculpa para não trabalhar nessa questão, porque vai estar bem claro que é ali que você precisa melhorar. Eu fiz esse exercício conversando com meu marido e conversando com os meus pais. Foi muito precioso para mim ter essa conversa, foi muito bom ouvir e claro que dá um frio na espinha quando a pessoa vai começar a te falar, né? Olha, eu acho que isso não tá muito legal, mas ao mesmo tempo logo vem aquela esperança de saber que eu não tô trilhando esse caminho sozinha, que eu não tô vivendo nas minhas forças, mas que eu estou caminhando pela graça, que eu sou mãe pela graça e que eu dependo do Espírito Santo para realizar a obra no meu coração. Sejamos mansas, minhas irmãs. Sejamos lentas para nos ofender, sejamos rápidas para reconhecer os nossos erros, sejamos imitadoras de Cristo, mansas e humildes de coração. E se o fardo estiver pesado, esse mesmo Cristo que é manso e humilde de coração promete um fardo leve para a nossa jornada. Eu desejo a você uma semana cheia de graça
minha amiga bem-aventurada. Acesse o nosso site www.mãespelagraça.com.br para ter acesso a outros conteúdos e siga-nos no Instagram, no @mãespelagraça, para ficar sempre por dentro das novidades do MPG. Se este episódio encontrou seu coração de alguma forma, por favor me conte. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.